Sentes que fazes muitas compras por impulso? Que passeias pelos shoppings e compras coisas que depois chegas a casa e percebes que não se enquadram no teu estilo e que não vais usar? Então vê este vídeo porque eu nele vou dar muitas dicas para que tu não gastes dinheiro desnecessariamente e que te voltes a apaixonar pelo teu armário. Olá, bem-vindo ao meu canal. Eu sou a Fafá e eu gravo vídeos sobre parentalidade e lifestyle e hoje venho falar sobre compras por impulso. Eu já comprei muito por impulso, eu já fui extremamente consumista e hoje estou aqui a admiti-lo e a ajudar-te a obter ferramentas para não o fazeres. Antes de mais, ser gentil contigo. É perfeitamente natural que isto aconteça a muitas mulheres em várias fases da sua vida. O mais importante é ganhares consciência de que isto está a acontecer e munir-te das ferramentas para que deixes de o fazer. A primeira que eu digo é conhecer o teu armário. Deves ter um armário consciente, deves ter consciência daquilo que tens no teu armário e assim sendo também as compras serão mais conscientes. Observa bem aquilo que tens, identifica aquilo que te falta, identifica também as redundâncias, por exemplo, eu é t-shirts brancas, eu tenho imensas t-shirts brancas de todos os tamanhos e feitios, porque é algo que eu uso muito, portanto eu sei que tenho muitas t-shirts brancas, aquilo que me faz falta. Vou dar um exercício engraçado agora mesmo, estava a falar com a Madalena, que está aqui a gravar o vídeo, comentei que uma das coisas que eu preciso são umas jeans brancas. A Madalena disse, não compres, porque eu tenho lá umas que eu não uso, eu dou-te. Olha, ótimo, em vez de ir às compras no meu armário, vou às compras no armário de outra pessoa. Mas eu sei, apesar de ter um armário vasto, eu sei exatamente aquilo que tenho. E disse, não, eu tenho aqui um par, só que elas já não me servem, porque são um 0 norte-americano, um 32 europeu. Não é que elas me serviam. Portanto, conhecer o teu armário é o passo mais fundamental para identificares aquilo que precisas. É uma espécie de auditoria ao teu armário, chamemos-lhe assim. Posto isto, fazes agora então uma lista daquilo que realmente precisas. Uma lista pode ser uma wishlist, daquilo que tu gostarias de ter, ou uma lista daquilo que tu precisas mesmo de ter. E aí vais à procura, de forma consciente e compras com propósito. Além das marcas que conheces tradicionalmente, olha, pergunta a uma amiga se ela por acaso não tem alguma peça dessas que te faça falta, quem sabe, a tua mãe, por exemplo, ou então procura também lojas de segunda mão, às vezes encontrou-se coisas fabulosas. A minha mãe ofereceu-me agora um casaco, um blazer da Carolina Herrera, lindíssimo, que comprou em segunda mão, foi um achado. Portanto, pensa um bocadinho fora da caixa e faz com essa lista as tuas compras com propósito. Outra dica é planeares os teus looks. Pensa naquilo que tens, como é que podes conjugar. Não há nada que dê mais satisfação do que conjugares o teu armário e pensares, olha, aquilo fica bem com aquilo, vou experimentar. Mas parece assim um bocadinho estranho, não faz mal, experimenta. Se não gostas, tiras. É roupa, é como a maquiagem, como eu costumo dizer, se não gostas do look, pagas. Roupa é a mesma coisa, portanto, experimenta porque isso dá imensa satisfação e mostra gratidão por aquilo que tu já tens, porque isso também é fundamental para tu não precisares de comprar por impulso. Olha para aquilo que tens, aprecia aquilo que tens, vais ter mais satisfação com o teu armário. Ser criativa. Um dos meus mantras é mais criatividade, menos consumo. E não tenhas medo de ser criativa. Acima de tudo, não tenhas medo. Sabes lá o que é que vai aparecer daqui e se calhar até vais adorar os teus looks. Conhece o teu estilo, eu tenho um vídeo a ajudar-te a definir o teu estilo e a partir daí vai sendo criativa, dá uns toques e vais ter muito mais satisfação. Mas voltamos então à nossa lista e tu vais às compras. Na loja faz perguntas. A primeira pergunta que tu deves fazer é: eu preciso desta peça? Se a resposta for sim, experimenta. Depois, a peça encaixa ou serve-me bem? Experimenta. Se não achares que estás apaixonada pela peça, afasta-te. Pensa, se quiseres mesmo essa peça, daqui a umas horas, daqui a uns dias, tu vais pensar, ok, eu quero mesmo aquilo. E aí sim vai comprar. Mas se não for amor à primeira vista, não compres logo. Podes arrepender. Está bem que tu podes também devolver, mas isso apenas vai dar mais trabalho. Portanto, pensa bem. Vê como é que ela te serve, daí ser tão bom conheceres o teu estilo, saberes as peças que ficam bem no teu corpo. Portanto, conhece o teu estilo, conhece o teu corpo e olha bem para ti. És tu que estás ali frente ao espelho, não é outra pessoa.
Portanto, pensa bem nisso. Depois, a peça encaixa-se no teu estilo de vida? Também é fundamental. Eu adoro ver aqueles camisolões enormes naquelas influências escandinavas, mas em Lisboa, por amor de Deus, não é? Não vou usar uma camisolona que, pronto, aquece-me a 30 graus quando lá fora estão 22. Não faz qualquer sentido. Portanto, pensa também como é que aquilo se encaixa no teu estilo de vida, porque tu podes estar a apaixonar-te pela peça em si e não por aquilo que a peça pode fazer por ti. E depois chega à casa e fica ali escondida no armário. Exemplo disso são as compras que nós fazemos para o casamento, para o batizado, para o Natal, para o Ano Novo. Pensa bem, quantos vestidos é que tu já compraste que só usaste uma única vez? I thought so. Guilty. Depois, pergunta a ti própria, eu consigo recriar 3 looks, 3 outfits com esta peça? Se a resposta for sim, avança então. Se a resposta for não, é porque se calhar não se encaixa muito bem no teu armário. Ok? Afasta, não compres. Outra pergunta muito importante, eu posso comprá-la? Num mundo onde nós temos crédito fácil, onde há cartões de crédito, pensa, tu vais usar um cartão de crédito e não vais pagá-lo a 100%? Os juros aumentam. Portanto, calcula isso no preço da peça, ok? E pergunta-te a ti mesmo, eu posso comprar esta peça sem prejudicar mais alguma coisa? É uma pergunta muito importante e que por vezes negligenciamos, mas é mesmo muito, muito importante fazê-la. E aí, lá está, tens a opção de comprar em segunda mão, que é bastante mais em conta. Tens plataformas como a Vinted e também há muitas lojas físicas hoje em dia. E a última pergunta, que pode fazer sentido para ti ou pode não fazer sentido, é a marca corresponde aos padrões que eu respeito? Vê na etiqueta onde é que a peça foi fabricada. Se foi num sítio que não respeita questões laborais, se não respeita questões ambientais. Cada vez mais as lojas estão atentas a estes fenómenos, mas também há muito greenwashing. Portanto, pensa, se este critério for importante para ti, também deve ser uma pergunta que aí tu colocas. E se for esse uma das tuas preocupações, mais uma vez, eu chamo-te a atenção para a segunda mão. Ou então comprar em marcas nacionais, marcas sustentáveis. Há muitas a surgir, cada vez mais. Se calhar são um pouco mais caras, é verdade, mas se esse for um critério importante para ti, então vale a pena pagar a diferença de preço. Uma outra grande dica, não compres só por comprar. A pandemia abriu muito os olhos, porque eu de repente deixei de ir passear ao shopping. E ao deixar de ir passear ao shopping, eu deixei de fazer compras por impulso, porque não tinha lá as coisas. Eu só comprava quando era preciso e comprava online. E também não fui na onda do revenge spending, ou seja, assim que nós saímos à rua, fui gastar o dinheiro todo, tinha poupado em coisas que eu não precisava. Portanto, a pandemia trouxe uma grande lição. Eu praticamente vivia com a mesma roupa o tempo todo. E isso abriu-me os olhos. Foi uma das razões que me fez realmente pensar um bocado fora da caixa. Porque nós precisamos muito menos, ou precisamos de menos do que aquilo que achamos que precisamos realmente. Portanto, não compres só por comprar, evita ir passear ao shopping só porque sim, é uma das grandes razões que te pode levar a gastar dinheiro desnecessariamente. Outra coisa que ajuda é apagar as apps de vendas e desativar as notificações e retirar de mailing lists onde podes receber promoções fantásticas. Há também quem siga a regra de entra um, sai outro, ou seja, te compras uma peça só para substituir outra no teu armário. Se isto for algo que te faz sentido, então é bom passar por esse processo de, em inglês é decluttering, o desapego. Eu admito que eu não sou muito apologista desta teoria, porque eu, regra geral, eu gosto do meu armário como ele está e não, já pratiquei o desapego, já dei imensas coisas, neste momento estou confortável com a maneira como ele está. Portanto, eu não vou esperar que uma peça de roupa se desintegre para ir comprar outra. Se eu precisar, eu vou comprar na mesma. Portanto, eu faço é de forma consciente. E lá está, com base naquilo que eu preciso, aquilo que eu quero. Porque também é normal nós de vez em quando cairmos. E está tudo bem. Vou voltar exatamente àquilo que eu disse no início. Sê gentil contigo. A moda, o estilo, o nosso armário é suposto ser divertido, não é suposto ser uma carga de trabalhos, não é suposto deixar-nos a sentir mal. Não! Se isso está a acontecer, então dá um passo atrás. Não sejas demasiado exigente, porque isto tudo se consegue passo a passo. Como eu disse, eu já fui muito consumista. De vez em quando também compro coisas, como é óbvio, coisas em lojas de fast fashion que me fazem sentido na altura. Tenho comprado mais em segunda mão. Tenho visto outras opções, mas continuo a fazer compras também. Porquê? Porque eu sou gentil comigo e porque quando o faço, eu faço em consciência, sabendo exatamente aquilo que eu tenho no armário, incluindo as calças tamanho 0 que
afinal de contas ainda me servem. Eu espero que tenhas gostado deste vídeo, que te ajude realmente a controlar as compras por impulso. Se isto é algo que tu queres fazer, volto a dizer, cada um deve fazer aquilo com que se sente confortável. Gosta, comenta qual a tua maior dificuldade a combater as compras por impulso, partilha este vídeo, subscreve o meu canal, ativa as notificações e cá nos vemos muito em breve para mais dicas cheias de estilo. Shop your closet, mais criatividade, menos consumo.